Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje já são meia-noite e 22, estamos aqui no horário noturno, pouquinho barulho, né? Fica melhor para gravar. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre dois documentos, né? Dois documentos muito importantes que sem dúvida estão presentes no dia a dia de diversos profissionais de segurança do trabalho e que são documentos que acabam se conversando bastante, mas que muita gente tem um pouquinho de dúvida sobre as suas definições, implantações, né, como e quando esse documento deve ser de fato elaborado e as confusões que são feitas entre ambos, né? E quais são esses documentos? Eu estou falando da nossa APR e da nossa AR, né, Análise de Riscos. Como o nome mesmo cita, e eu já vi algumas explicações anteriores, né? Tratam da seguinte forma. Bom, se trata da seguinte forma: a APR ela é um documento que é feito, ela é realizada antes da atividade. Isso por si só já é muito lógico, né? De fato, a análise preliminar de risco, ela tem ali a sua maior eficácia, na verdade a sua completa eficácia quando realizada antes do início da atividade. Então, a gente já começa a entender a diferença entre ambos os documentos quando a gente fala de atividade, né? A APR, ela vem para fazer o estudo do escopo específico de uma atividade X, né? E por ser preliminar, significa que ela tem menos importância? Não, muito pelo contrário. Ela tem uma total importância e a sua aplicação, obedecendo todas as etapas, sem dúvida nenhuma, é o que vai potencializar, né, a condição de que você tenha uma análise muito macro daquela atividade e você possa mitigar, eliminar. Inclusive, né, essas mitigações de riscos, elas também se encontram com cenários onde a gente acaba de certa forma também atingindo diversos setores da empresa, como por exemplo o caixa, né? Quando a gente faz uma análise preliminar de riscos muito bem elaborada, no qual, por exemplo, a gente acaba encontrando equipamentos ou condições que não serão necessários serem utilizados naquela obra, a gente está contribuindo para a redução de custo também. Isso é muito comum, né? Exemplo em case, né, no dia a dia, quando a gente vai realizar uma atividade de içamento de uma peça, né, de um totem, de uma estrutura, de materiais. Então, muitas vezes os setores ali que estão, né, conversando um com os outros, operacional, gerência, projetos, acabam identificando que para aquela condição atual, tal equipamento pode ser utilizado, né? Então, por exemplo, muitas vezes é necessário que você tenha a utilização de um caminhão guidalto e de uma plataforma elevatória, né? Muitas vezes você só precisa utilizar a plataforma elevatória. Então, assim, a segurança do trabalho profissional, quando entende, né, a matriz da atividade, ele vai conseguir direcionar caminhos e ajudar, né, nos demais setores a entender quais são as ferramentas e os equipamentos que podem ser utilizados, reduzindo ou, infelizmente, maximizando esses custos. Então, a primeira grande diferença está aí, né? A análise preliminar de riscos, ela estuda, ela atua em em um projeto específico, em uma atividade específica, né? Já a análise de riscos, ela é macro, né? Então, enquanto nós teremos na APR um estudo direcionado para aquela atividade que vai se iniciar e muito provavelmente ela tem uma data, ou tem um horário, ou tem um cronograma já muito pré-estabelecido, e pode ser repetida todas as vezes que aquela atividade acontecer, a análise de risco ela tem uma demora, né? Ela vai ser o que a gente chama um documento no qual você vai realizar um mapeamento contínuo daquela atividade, né? Então, eu até fiz questão de pontuar aqui, né, que na APR existe o mapeamento. Esse mapeamento também existe na AR. Porém, quando nós tratamos de análise de risco, significa que esse estudo vai envolver diversas outras condições, né? Condições humanas, comportamentais, condições físicas, condições meteorológicas que também são avaliadas na APR,
E a gente poderia citar esse exemplo, né, do caminhão guidalto e do içamento de uma determinada carga. Imagine que, né, eu tenho uma obra que vai ter início tal dia e nós temos aí o descarregamento e carregamento de diversos insumos, logística de transporte e tudo mais. E essa obra ela acontece numa planta gigantesca, né, de 40 mil metros quadrados, e nós teremos atividades simultâneas acontecendo em toda a planta, com carga e descarga. E dentro desse conceito, dentro desse contexto, obviamente nós teremos análises preliminares de risco e análise do risco como um todo, né? E essa análise do risco como um todo envolve o quê? Bom, quantos caminhões estão adentrando na minha planta, né? Quantas atividades vão acontecer simultaneamente? Olha só, né? Será que nesse processo de descarga eu não tenho uma atividade simultânea que também já envolve, né, outro setor e outro departamento ou outra condição, ou o que a gente chama ali, né, de atividades complementares ou multidisciplinares nos canteiros? Então, assim, a análise de risco, que pode estar inclusive dentro do PGR, do Programa, né, de Gerenciamento de Riscos, ela já é ampla, então ela já vai ter uma definição e uma amplitude muito maior, inclusive trazendo planos de ação, né, que vão demandar tempo, retorno, estudo, e você vai ter que ter indicativos, né, desses procedimentos acontecendo. Então essa é a diferença, né? A análise de risco, ela é ampla, ela é direcionada, ela é direcionada para um mapeamento contínuo, né? E a APR é específica para aquela atividade. Situações que ocorrem cotidianamente, né, e nos fazem ter aí grandes desafios na implantação desses documentos são as seguintes. Por exemplo, análise preliminar de risco. É possível realizar uma análise preliminar de riscos à distância? Bom, você profissional de segurança talvez não tenha passado essa experiência, como eu já passei, né, nos meus anos tendo contato com consultoria, com empresas, enfim, de chegar à seguinte demanda. Técnico, eu tenho uma atividade para realizar tal dia. Vai ser em tal local, com tal equipe, com tal equipamento. Você faz a PR para mim? A gente sabe que nós temos diversos modelos prontos, documentos que são muito completos, mas qual é o meu conselho como consultor, como profissional que atuo, já atuei, tendo contato com uma demanda como essa, com uma atividade como essa? Cuidado, né? O documento pronto, ele serve como norte, ele te dá um caminho que você tem que seguir, porque muitas vezes os modelos prontos, obviamente, já direcionam as etapas, né, os riscos, os profissionais de forma muito bem elaborada, e não precisa que você, obviamente, redija ou, né, refaça esse documento se você pode utilizar aquele padrão, né, como modelo. Só que onde é que mora o cuidado? A análise preliminar de riscos, ela envolve necessariamente uma avaliação. Então, por mais que você tenha esse documento e por mais que você não consiga estar em campo, é muito aconselhável que você envolva os profissionais que estarão naquela atividade. Técnico em segurança do trabalho, você não domina tudo. É humanamente impossível você entender todos os regramentos quando você estiver executando uma determinada atividade. Então, você pode muito provavelmente conhecer sobre içamento de carga, você pode muito provavelmente conhecer sobre transporte, sobre ferramentas, mas você não vai dominar especificamente todas as informações necessárias. Por isso que uma conversa assertiva com profissionais que estão ali trabalhando com você é muito importante. Então, o que é que eu quero dizer? Bom, se eu tenho uma atividade de içamento de cargas, é muito interessante que eu, por exemplo, ligue para a empresa de locação, me informe com os engenheiros se o plano de rigging está ok. Se nesse plano de rigging eu tenho um dimensionamento da carga, eu tenho quais são as informações que constam para que no dia daquela atividade esse documento esteja direcionado à pessoa que vai realmente fazer a fiscalização, que é o TS local, ou que é a empresa que a gente está contratando, ou sendo contratado. E lá tem as informações, né, da disposição
por exemplo, do patolamento correto do caminhão, das áreas de sinalização, e você pode ligar para a sua equipe. Equipe, como é que é aí no campo? Né? Eu não tenho condições de me deslocar na íntegra, essa avaliação tem que ser feita em loco, a gente sabe disso, mas muitas vezes isso não acontece. Então, se mantenha informado e mantenha os seus colaboradores informados para que você possa, de certa forma, fazer essa análise real, por mais que você não tenha estado lá ou não possa estar lá. Gente, é o certo? Não, mas acontece todos os dias em diversos cenários. Eu estou aqui e o objetivo do canal é justamente trazer essa amplitude, né, de probabilidades e de conhecimentos que muitas vezes o profissional que sai do curso técnico, sai ali da graduação, ele vem com a teoria muito formatada em mente de que, infelizmente, a gente vai conseguir saber tudo e estar em todo lugar ao mesmo tempo, né, conforme o filme Campeão do Oscar. E não é bem assim. Por isso que o diálogo e a conversa que eu falo assertiva, né, a comunicação assertiva, ela é muito importante. E a comunicação assertiva não é acertar, é saber direcionar aquilo que você precisa no momento que você precisa. E que a outra pessoa, o seu interlocutor, entenda o que você está falando. Então, você ligar para a pessoa e falar assim, olha, eu preciso saber como é que é o cenário de campo, você tem como mandar umas fotos para mim? Vamos em conjunto, né, entender quais são os riscos da atividade. Me foi, né, solicitada a elaboração de uma PR aqui e tudo mais. E, gente, isso acontece com grandes e pequenas empresas, tá? Empresas de médio e grande porte, fornecedores, clientes que estão ali cruzando informações, e um técnico que está em São Paulo está solicitando para outro técnico a PR que está lá em BH, e a atividade vai acontecer no Rio Grande do Sul. Então isso é muito comum, e para que você se exima, né, para que você possa estar distante e ao mesmo tempo, distante que eu falo no sentido físico, né, mas distante de problemas, é importante que você tenha essa comunicação. Tá? Então, um dos pontos é mapear, né, de forma muito bem detalhada essa sua análise preliminar de riscos, porque imagine que uma situação como essa, como por exemplo, até a montagem de um andaime tubular, que a gente sabe que tem ali um regramento quase que pré-definido, né, tem o seu manual, nós temos ali as possibilidades que a NR18 nos dá, ainda assim é mais tranquilo. Mas e quando a gente fala de um espaço confinado? Você pode realizar uma PR à distância? Não, não é indicado e não é correto. Nós teremos ali um estudo minucioso, né, dos gases, da atmosfera, da explosividade, né, como vai estar o acesso, quais são os planos de emergência, não que em qualquer outra atividade isso não exista, né? Mas a gente tem que entender que cenários como esses acontecem, né? E acontecem com muita frequência. E você tem que ter o discernimento, a responsabilidade e o entendimento de ponderar cada situação. Então, jamais, em condições de extremo risco, não se permita estar ou obviamente, em situações como essa, que necessariamente nos dão a condição de ter que ter análises qualitativas, muito assertivas, de pegar um modelo pronto, de realizar essa informação à distância, enfim, né? Eu trouxe outro exemplo para realmente, mais uma vez, ratificar e ilustrar que infelizmente, ainda assim, isso acontece, tá? Então, cabe a você, profissional de segurança, entender, ser muito coerente com as suas definições, com os seus comportamentos, para que você não coloque a vida de alguém em risco, tá? Esse é o ponto principal. E quando a gente trata aqui das duas questões, que são as definições específicas aqui dos documentos, é muito comum a gente fazer essa confusão. Eu trago aqui, né, por exemplo, na análise preliminar de risco, nós temos as etapas, né, a segmentação das atividades, onde nós vamos dividir ali as atividades, a identificação dos riscos e perigos, né, o planejamento das ações e depois a elaboração do documento e a sua divulgação. Como eu falei anteriormente, a análise de riscos, ela já traz um perfil
programático, né? Ela já traz um perfil onde nós teremos, inclusive, no seu processo final, a matriz de risco, né? E essa matriz de risco, ela vai direcionar esse aporte de informações para que você possa, de forma contínua, né, ir mitigando, eliminando, envolvendo setores, gerando evidências, e assim a gente tem, né, a síntese, o corpo, o esqueleto de dois documentos que são extremamente importantes. Então, pessoal, como eu estava falando, a análise de risco ela é um processo de gestão contínua, né, é o que difere, é o que traz essa conceituação, levando em consideração o que seria a APR. Então, esse processo contínuo de gestão, ele irá gerar várias evidências, né? Dentro da análise de risco de forma macro, você vai ter ali, muito provavelmente, a sua matriz, como eu já citei. E nessa matriz é onde você vai ter a possibilidade de estudar as probabilidades, as causas, os efeitos, né? Isso através de um gráfico muito bem definido. Esse estudo, como ele se torna algo, né, que vai ali galgando, caminhando junto com o processo ou com os processos, você vai gerar informações importantes para que isso não venha a acontecer ou que você já trate o que está acontecendo de forma muito mais eficaz, tá? Eu estava lendo um artigo muito bacana esses dias, eu acho que é uma revista, enfim, não me cuidei aqui de lembrar a fonte, que nós temos inclusive as análises de riscos cumulativas, né? Ou seja, olha só que parâmetro interessante. Hoje já se fala, né, no estudo qualitativo de riscos, por exemplo, riscos químicos, né, de forma que você cumule, que você some esses riscos, para que você possa entender o quanto o impacto desses riscos somados tem de agravo à saúde do colaborador. Exemplo, né, pesticidas, empresas que trabalham com agrotóxicos. Então, nós temos alguns estudos já que direcionam essa análise de risco cumulativo de uma forma muito eficaz. Então, se passa com o tempo a não analisar, não olhar para o risco químico, né, específico a esse projeto, por exemplo, de forma isolada, e se passa a acumular, né, vários agentes. Quando eu trabalhei, eu citei isso até na minha aula que eu estou iniciando de NR6, quando eu trabalhei em uma indústria de pré-fabricados de concreto, que nós tínhamos diversos, né, cenários de riscos ali ambientais. Um deles envolvia as emissões de poeira total, poeira sílica, né? Enfim, imagine como seria interessante um estudo cumulando, né, os riscos da poeira, do cimento, os riscos do contato, né, com os particulados de concreto ali e tudo mais, bem como também na experiência que tive na construção civil, quando nós tínhamos ali, eu passei alguns anos trabalhando com pavimentação asfáltica e nós recepcionamos aquele chamado CBUQ, né, que é a manta asfáltica ali que vem a 180 graus e para mais, né, e com todas aquelas evaporações de fumos orgânicos e tudo mais. Então imagine que estudo interessante a gente poder cumular, entender quantos agentes químicos estão sendo inalados ali. Óbvio que os levantamentos quantitativos já se fazem muito presentes e já conseguem direcionar quais são, né, tais riscos e tais elementos químicos que estão sendo inalados ou que estão tendo contato. Mas um estudo específico mesmo da saúde do colaborador, o impacto com diversos colaboradores ali, como é que a gente teria esse resultado através de um mapeamento ali no PCMSO, né? Então isso não se faz, né? Mas a gente já tem um estudo que preconiza, né, esse risco cumulativo que a gente chama. Eu vou deixar aqui no link da descrição, é muito interessante. Eu já dei uma boa lida, né, e pretendo navegar ainda mais sobre o tema, para quem sabe depois escrever também um artigo, e aí você tem bases nas OSAs, na NIOSH, em diversas, né, referências muito importantes, tá? Então tá aqui, uma perspectiva de risco cumulativo para profissionais de saúde e segurança ocupacional. É um artigo que está em inglês, você traduz e fica de fácil acesso. Bom, eu espero que tenha ficado claro, né, quais são essas definições entre esses dois documentos muito importantes. Quero ilustrar aqui que os exemplos
E toda essa vivência, né, que a gente traz, ela às vezes gera um choque mesmo. Eu converso com profissionais muito jovens, né, e a gente fala assim, mas isso não poderia acontecer. Infelizmente, algumas coisas acontecem, nós temos muitas lacunas, né, seja no âmbito, aí trago a minha experiência na advocacia trabalhista, né, que passei durante 2, 3 anos, seja no âmbito jurídico, da consultoria, ou até mesmo da implantação da norma. A gente tem muita lacuna que precisa ser preenchida, né? Isso vai ser preenchido, só será preenchido com um envolvimento, né, de diversos setores. Eu tenho outros vídeos que eu pretendo trazer aqui que vai abrir esse leque com relação, por exemplo, aos treinamentos, a como é feita essa fiscalização e tudo mais. Então essas lacunas, elas precisam ser preenchidas, e só vai ser preenchida quando profissionais se conversarem, né? Quando mutirões, grupos, e a gente levar isso até o legislativo, para que situações como essa, infelizmente, não se permitam. Temos que ter também um entendimento de que realmente muitas coisas como essas são condições que já vêm acontecendo e muito difíceis vão mudar, né? Muito difícil vai ser que mudem, por conta da própria estrutura, né, do trabalho, a própria estrutura das empresas, o custo que é muito elevado. Então, eu já, né, prestei consultoria para empresas que têm 1.200 canteiros de obras pequenas, né, que muitas vezes não correspondem a 2, 3 colaboradores, né? E como você vai ter uma gestão, né, de segurança, um TS, imagina uma empresa que fatura R$1 milhão ali, não mais que isso, com 1.200 técnicos de segurança. É quase inviável, né? Por isso que a gente traz hoje mecanismos e possibilidades de aproximar, né, a ponta que a gente chama, o colaborador que está na ponta, a equipe que está à ponta, até quem está fazendo o gerenciamento. Isso é feito através de sistemas remotos, de câmeras em obras, isso é feito através da documentação digital, que hoje é cada vez mais presente. Eu venho participando de um processo de implantação de um sistema onde a gente tem DS digital, onde a gente, né, trabalha com as permissões de trabalhos digitais, e participei também de condições já ali, conversas, né, com o Ministério Público do Trabalho, em detrimento de um caso que aconteceu em uma empresa específica, e nessa conversa com as secretarias, com o pessoal da Sereste e tudo mais, nós chegamos a uma definição de que para aquela empresa seria necessário, não era quase humanamente impossível a gente ter um profissional atuando com 2 colaboradores na ponta, e trouxemos a tecnologia, né, para perto, para que a gente pudesse realmente falar, olha, a gente está fiscalizando, a gente está vendo de uma forma remota, mas a segurança está sendo feita. Então, é isso, a PR, análise de risco, temos essas entrelinhas, temos essas condições, mas cabe a você, profissional, ser o mais ético, o mais humano possível, né, com conhecimento, trazendo pessoas para próximo, envolvendo seus colaboradores, mantendo essa política, né, de educação, de fazer com que o colaborador realmente faça parte do processo e não apenas assine o papel. O último e não menos importante ponto que eu queria trazer é o seguinte: não faça a PR apenas um papel, né? O treinamento de APR, a própria síntese a estrutura do documento, ela foi feita para que você evidencie, né, para que você informe, para que você divulgue. Então, divulgue a sua PR com seus colaboradores. Olha, pessoal, foi feito esse estudo aqui, nem que você leia pontos específicos, nem que a obra seja corrida, mas traz todo mundo para perto de você, traz todo mundo para um Meet, para uma ligação, se a obra for à distância. Olha, esses são os riscos que vocês estão, né, tendo contato. Essa é a nossa, foi feito o estudo da atividade dessa forma. Aqui vai começar por aqui, nós identificamos que, né, esse cenário aqui é mais arriscado, temos que ter cuidado aqui. Fala isso para o profissional, porque às vezes o teu colaborador está ali do lado, vendo você assinar um papel, ele assina e não sabe nem o que está assinando. Isso não é fazer segurança, né? Eu sempre digo, minha frase, o trabalho bem feito é um trabalho seguro. Então, o trabalho seguro, ele não carece só de papel. A sua arma maior está na forma com que você se comporta e que você transmite a responsabilidade de entender que o responsável, o único responsável pela vida do colaborador é ele mesmo, né?
quando ele toma essa fonte de ignição para começar a participar, ele vai te ajudar e não vai te dar trabalho nenhum, eu te garanto, porque isso faz parte do meu processo de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de contatos, de conversa, para que a gente possa chegar sempre a um acidente zero. É isso, eu acho que eu trouxe um pouquinho do pouco do conhecimento sobre esses dois documentos. Se esqueci alguma coisa, devo deixar na descrição e fica comigo. Fazer igual o blogueiro faz, curte, dá um like, encaminha esse vídeo para um amigo que está querendo entender um pouco mais sobre o tema. Como eu falei, de forma mais aprofundada, com cases práticos para que você possa chegar na área ou estar na área cada vez mais imerso, né, nos conceitos de segurança e na própria segurança do trabalho. Um abraço.